Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que acompanha e prestigia o canal Jumozão. Eu gostaria de conversar com você sobre um assunto que é muito importante, querido. Eu desejo que você seja uma pessoa pensante, uma pessoa com capacidade de pensar. Antes de tudo, eu gostaria de navegar aqui por essas páginas. Esses nomes aí muito conhecidos. Vamos lá, vamos começar aqui com Tomás de Aquino, Leonardo da Vinci, Aristóteles, Agostinho, Euclides. Existem outros, muitos pensadores, filósofos, matemáticos, cientistas que eu poderia citar, mas aí ia ficar extenso demais, ia fugir o escopo do vídeo. Querido, para a gente crescer em conhecimento, para a gente crescer em capacidade de discernir as coisas, de analisar as coisas, quando eu falo as coisas, tudo aquilo que é possível, que está ao seu alcance, está sob essa possibilidade de analisar. As informações que vêm para você, o modo como você adquire conhecimento, o modo como você transfere, porque querendo ou não, você é um transferidor de conhecimento, com muita ou pouca habilidade, mas sempre nós estamos pela própria influência que nós temos no meio onde vivemos. Querido, essas pessoas aqui, elas explodiram o conhecimento no mundo, entenda a palavra explodir, no sentido de eles levaram as pessoas a pensar, levaram as pessoas a refletir, fizeram perguntas, inquiriram, procuraram respostas, deixaram perguntas no ar, para que outros pudessem pensar futuramente. Mas o que é de relevante que eu trago esses nomes para você? Quando a gente vai procurar aqui, que é, filha? Vem cá. Deus eu proteja. Fecha a porta aí. Quando a gente vai procurar as obras, a biografia, bibliografia, os livros, as coisas que essas pessoas propuseram, falaram, dissertaram a respeito, é muito grande, querido, a abrangência do que elas abordavam. Nós temos aqui, por exemplo, nós estamos aqui com Tomás de Aquino, né? Nós temos epistemologia, ética, direito, guerra justa, natureza de Deus, objetivo da vida humana. Isso aqui, claro, lembrando que esse aqui tinha uma forte tendência religiosa para assuntos religiosos. Quando a gente vai para Leonardo da Vinci, você sabe que ele era pintor, inventor, cientista. Tudo isso aqui, ó. As obras dele falavam sobre a vida profissional dele. Tudo que você quiser saber, hoje você tem. Invenções, estudos científicos, anatomia. Tudo que você quiser saber dele, hoje você pode ter material para você pesquisar. Outra pessoa, Aristóteles. Aí você vai ver o que ele fazia. Ele falava sobre lógica, física, óptica, química, astronomia, biologia, matemática, retórica, capacidade de falar, música, poética, política. Todas essas pessoas dissertavam. Mais um aqui, Agostinho, mesma situação. Claro, esse aqui tinha uma forte tendência religiosa, então, mas sobre tudo isso aqui ele tratava astrologia, criação, escatologia, pontos. Todos esses assuntos aqui não ficavam restritos a um único tema, um único ponto. Euclides, tem pouco material sobre Euclides, mas mesmo assim ele deixou um legado muito importante na matemática. Inclusive eu sempre uso o termo que nada é euclidiano nessa massa de ar que nós estamos dentro dela, ou seja, aqui nesse ambiente onde nós vivemos, não existem as linhas retas, as curvas perfeitas, existe muita deformação. Aí eu digo assim, nada é euclidiano nessa massa de ar em que nós vivemos. Aí eu trago esses assuntos e essas pessoas, lembrando que existem muitas outras, para que você, querido, tome ciência do seguinte. De um certo tempo para cá, resolveu-se dizer que tal pessoa era inteligente quando ela se dedicava muito numa área, e foi gerado os termos o PhD, as pessoas, o mestre, a pessoa que tem aquela ortodoxia naquele assunto, e as pessoas eram tidas como relevantes, elas ganharam essa notoriedade quando ela era perita num assunto, aquele assunto específico. Ela era uma pessoa que tinha muita autoridade naquele assunto específico. Aí foi se fazendo isso,
introduzindo essa sensação na pessoa de que ela é uma pessoa capaz, quando ela é um PhD, quando ela tem um conhecimento muito profundo em determinado assunto específico. É claro que quando uma pessoa estuda um assunto, ela naturalmente ela belisca por outros assuntos, ela transita por outros assuntos. Mas, no final das contas, o conhecimento dela é restringido. O título que ela tem e o canudo que ela tem é restrito a determinado assunto. Aí, o contraste entre essas pessoas da atualidade, que são tidas pela sociedade como pessoas proeminentes, como pessoas relevantes, e aquelas pessoas outras que difundiram o pensamento, o conhecimento, basicamente situa-se nisso. Em que hoje, uma pessoa que é respeitada, tem autoridade acadêmica, ela tem tudo isso, mas geralmente ela está restrita a um único assunto, a uma matéria, a um modo de pensar, a uma linha de pensamento, a um tipo de ensino. Não é errado, não é assim algo a se desprezar, mas há uma grande desvantagem em relação aos pensadores antigos, como eu estou mostrando aqui para vocês. Os assuntos que eles abordavam eram muito grandes. Às vezes era norte e sul, às vezes era leste e oeste. Hoje, o que tu tem a ver com isso? O que tu está falando? Outro dia, eu lembro de um jornalista que eu me surpreendi, que ele era um jornalista conhecido. Aí tá um dia eu vejo ele tocando ali o cavaquinho, tocando o ukulele. Eu digo, o que é isso aí? Ele não tem a obrigação de, por ser jornalista, apenas trabalhar nessa questão de matéria jornalística, né, editoriais. Não, ele tem a vida dele. Aí, esses assuntos que abrangem, que nos obrigam a ter uma mente mais expandida, fazem com que a gente tenha uma capacidade de pensar muito maior que aqueles que têm o conhecimento específico. Repito, reitero, eu não estou desprezando os PhDs, as pessoas que são muito importantes. Mas veja só a cilada e que isso gera na humanidade. Os PhDs, as pessoas que têm conhecimentos específicos, o que acontece? Ele é uma pessoa que ele está como que fosse com um tapa-olho. Ele está com uma restrição, mas quando essa pessoa é assalariada, quando essa pessoa recebe um pagamento para ele pensar uma determinada situação, e aquele que tem poder contratar esse, assalariar esse, pessoa chama outro PhD em outra área, chama outro PhD em outra área, outro PhD em outra área. Aí aquele que tem o poder financeiro, ele junta essas pessoas e promove o desenvolvimento de um assunto que lhe interesse, especificamente. Aí, quem tem dinheiro, ele vai contratar essas pessoas que sabem muito, mas em estreita faixa, para pensarem para essa pessoa que tem muito dinheiro. Resumindo, essas pessoas que hoje são tidas como relevantes, são proeminentes na atualidade, elas só o serão quando for do interesse daquele detentor do poder, porque geralmente essas pessoas que têm esse conhecimento não são elas que têm o dinheiro. Elas precisam que paguem-na para que ela possa fazer esse ou aquele outro trabalho. Já os antigos pensadores, que eles tinham a capacidade de pensar, eles tinham a capacidade de refletir, até em música, querido. Música, matemática, filosofia, escatologia, arqueologia. Então essas pessoas, elas tinham uma vantagem muito grande. Era meio difícil de enganá-las, de enredá-las, de engabelá-las. Era meio difícil. Por quê? Porque elas que estavam como cabeça de ponte do conhecimento de suas épocas. Mas hoje fez-se esse modelo das pessoas que, para você ser tratado como uma pessoa inteligente, um PhD bem alto, você chegar a ser uma pessoa de um QI elevado, aí você tem que estudar assuntos específicos e ficar estritamente ali naquela área. O mundo colocou de tal sorte que, se você se meter na área do outro, aí você não é chamado de... você não tem competência para aquela área. Trabalhou-se de tal sorte hoje a mentalidade, o estudo, o ensino, que aqueles que se propõem a falar de outros assuntos recebem certa taxa de ridicularização, para que eles não abranjam outras áreas, que ele fique apenas restrito nas dele. Isso faz com que realmente ele tenha um conhecimento específico,
profundo, mas específico, ou seja, restrito ali, e ele não possa opinar em outras áreas, porque para ele fazer isso, ele vai ferir a área do fulano, do ciclano, do beltrano. Mas trabalhou-se o ensino para que a pessoa queira ser assim. O ensino está gerenciado de tal sorte que as pessoas, elas querem ser o PhD, elas querem ser a pessoa respeitada naquela área específica de conhecimento. E com isso, elas vão evitando ou não entrando em outras áreas, perdendo com isso a capacidade de dilatação do entendimento, de dilatação da memória. Outro dia eu estava falando um vídeo e eu lembrei muito bem que ter memória é ter poder. A capacidade de se lembrar, a capacidade de trazer diversos assuntos guardado na sua cabeça é ter poder. Às vezes eu fico frustrado, eu realmente fico muito frustrado com pessoas que chegam aqui no canal e dizem assim: poxa, eu pensei que era um canal só de eletrônica. Existem esses canais específicos para você buscar, tem muitos aí. Mas aqui, nesse canal, você vai ser levado a pensar de forma mais ampla. Por isso que eu tenho aqui, e não está plena a minha playlist aqui. São vários assuntos, querido. Tem arqueologia, psicologia, música, o que mais? Terra plana, análise de amplificadores, política econômica e economia, montagem de amplificador, informática, astronomia. Por quê? Porque nós temos, é imperativo que a sua mente ela vá muito além daquela especificidade, daquela profunda especificidade, para que você possa ter uma visão mais ampla da coisa, do mundo em sua volta. Senão, inevitavelmente, invariavelmente, você vai ficar condicionado e você será manipulado. Você será condicionado, porque o mundo estabeleceu um ensino que são ícones aqueles que são os PhDs, as pessoas que têm competência para falar de certo assunto. Isso não me intimida, querido. Isso não me intimida, porque eu sei muito bem como foi que o conhecimento começou a se expandir. Foi com essas pessoas aqui que tinham um know-how de conhecimento, uma taxa de informação muito mais elevada que os atuais, que são PhDs ou que são considerados mestres em determinado assunto específico. Lembre-se dessas pessoas aqui. Eles que abriram as portas para a gente aprender a pensar. Mas ele não era só física, só óptica, ele era tudo isso aqui, Cada um deles com a sua habilidade. Sempre havia uma tendência, isso a gente não pode deixar de lembrar. Sempre havia uma tendência, sempre havia uma inclinação, né? Por exemplo, as obras de Newton, ele não terminou a obra dele. Pegaram uma parte da obra de Newton e disseram que é isso que ele estava pensando, quando na verdade aquilo ali estava num caminho. Porque ele pensava muito dilatadamente, querido. Era um legado de informações muito grandes, mas pegaram uma obra específica e hoje praticamente você quer falar de Newton, lembra-se quase que como que tabela de gravidade universal. E não era esse o escopo do estudo dele. Mas você não esqueça disso. Para você ter uma ideia, esse pessoal aqui estudava, aqui até a levitação. Aí eu fui abrir aqui, né, falar sobre levitação. Se você não sabe, se você é uma pessoa desinformada, a igreja, logo no início, isso aqui não era estranho, a levitação dos religiosos. Eles levitavam, era uma coisa, era rotina, não era uma coisa extraordinária, né? Então existiu esse fenômeno. Hoje tem que ser chamado de fenômeno, porque está tão distante do que a gente conhece hoje em dia, que a gente tem que chamar de fenômeno, que era normal a levitação de certas pessoas. Era comum, se tinha compreensão, se tinha conhecimento. Por quê? Porque não era essa coisa específica em que você é quase que proibido de pensar de forma mais ampla. Mas eu digo para você, aqui nesse canal, você não será tolhido. Nós temos que pensar de uma forma mais amplificada. Nós temos que ter uma mente mais dilatada, positivamente falando. Nós temos que ter uma memória mais capaz de suportar as informações. Hoje em dia, querido, a coisa está complicada. É um mundo de informação tão grande, mas tão grande, que você tem que aprender a administrar para não colapsar. Em todas as áreas. Quando eu chego aqui, eu posto um vídeo sobre política, filosofia, psicologia, porque eu pesquiso esses assuntos. Eu pesquiso, é material meu, eu pesquiso esses assuntos. Por quê? Porque a minha cabeça não está dentro de uma especificidade, só eletrônica. Não, querido. Existem canais que se propõem apenas a isso,
Não vou dizer que eles estão certos, que eles estão errados, que é melhor ou não é melhor. Não me compete dizer isso. Eu quero dizer que aqui nesse canal você será incentivado a pensar de uma forma mais dilatada, mais avantajada. Você vai pensar não apenas a eletrônica. Eu fico assim um pouquinho triste, mas ao mesmo tempo eu entendo. Eu coloco um vídeo aqui, por exemplo, de arqueologia. Olha, poucas visualizações. Vai crescer, mas ele cresce no tempo, ele não cresce imediatamente. Aí eu ponho de eletrônica, pá, 2.000 visualizações. De arqueologia, 303. Vamos dar uma atualizada aqui, deixa eu ver para quanto foi aqui, por exemplo. O último vídeo que eu coloquei de arqueologia. Ó, já está em 370. Tá, não tem problema. As pessoas que vão aprender, elas vão chegar aqui e vão assistir, vão ver. Mas a ideia, a proposta do canal é essa, que você entenda isso. Não seja uma mente gerenciada por outras mentes. Como eu lhe disse, quem diz que o PhD é uma pessoa de renome são aqueles que têm muito dinheiro, porque os que têm muito dinheiro vão chamar esse PhD, aquele outro PhD, para fazer um trabalho que interessa àquele que tem muito dinheiro. Se você quiser pensar, você não pode ter essa visão. Eu quero ser um PhD, eu quero ser especialista em eletrônica, eu quero ser especialista em filosofia, especialista em psicologia. Não, querido, tenha a maior quantidade de informações dos mais variegados assuntos que você tiver condição de adquirir no tempo que se chama hoje, porque senão você será induzido, manipulado, como tem acontecido de uma forma muito constrangedora nesse mundo que nós vivemos. Eu espero ter lhe incentivado, lhe levado a perceber. Aqui nesse canal você vai ser levado a ter que crescer, a ser incentivado a crescer. Não fique, é só eletrônica. Tem gente que faz comentário, poxa, eu pensei que esse canal era só de eletrônica, agora tem esses assuntos aí. Querido, existem canais que você vai se afeiçoar do jeito que você quer, mas esse povo que está mandando no ensino não vai pegar a minha cabeça e fechar numa especificidade, impedindo de eu pensar de uma forma mais dilatada, mais abrangente, de uma forma mais produtiva. Essa é a palavra a ser encontrada. Boa sorte!